trabalhei na roça durante a minha infância. Esse período pode contar como contribuição para a minha aposentadoria? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo muito importante para a sua vida e para os seus direitos. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está no canal Explicando o Direito. Quando falamos da aposentadoria rural, muitas pessoas ficam com receio de como vão fazer e como comprovar esse tempo para que possam se aposentar. Por mais que exista essa modalidade de benefício, a sua comprovação, como muitas vezes não existe contribuição desse período rural, é preciso comprovar de fato o trabalho rural. Esse caso pode ter um pouco mais de dificuldade para que você consiga essa aposentadoria ou incluir algum período rural na sua aposentadoria. Porém, vale muito a pena, porque como o trabalho rural pode ser considerado até mesmo da infância, é importante que você consiga comprovar esse período, que assim você junta com outros períodos e consegue complementar para a sua aposentadoria. Mas quem tem direito à aposentadoria rural? Como o próprio nome diz, a aposentadoria rural é para aquelas pessoas que exercem a sua atividade na área rural. Elas não trabalham na área urbana, elas moram e produzem na área rural. Existem algumas modalidades de trabalhadores rurais. O primeiro é o empregado rural, o segurado especial, trabalhadores rurais avulsos e o contribuinte individual autônomo rural. Cada um deles tem um requisito diferenciado e necessita de documentos diferenciados para comprovar ali a sua aposentadoria e o seu trabalho rural. O primeiro caso são os empregados rurais. Assim como na área urbana, os empregados rurais são aqueles que prestam serviços de forma habitual com subordinação a um empregador. A diferença é que, nesse caso, eles prestam serviços em propriedades rurais. Nesse caso, temos, por exemplo, aquelas pessoas que fazem colheitas, que cuidam da plantação e trabalham para um empregador ali numa fazenda, numa chácara, numa área rural. É importante ressaltar que essas pessoas, os empregados rurais, eles têm a carteira de trabalho anotada, recebem salário e sobre esse salário serão recolhidas as contribuições. Então, o empregado rural, ele tem as contribuições no INSS. Podem existir também os autônomos rurais. Esses seriam aqueles que prestariam serviços para propriedades rurais, para pessoas jurídica ou pessoa física. Elas vão receber ali, mas elas não vão estar subordinadas, nem vão cumprir horário. Elas são contratadas uma determinada atividade. Por exemplo, vou contratar alguns funcionários autônomos para fazer ali uma colheita por 2 meses e depois não tem mais vínculo, não tem mais nada. É muito comum a contratação de boias-frias, que são aquelas pessoas que vão andando ali de tempos em tempos para fazer apenas aquela colheita e depois elas vão seguir o caminho delas. Nesses casos, elas podem contribuir como contribuintes individuais e recolher sobre o que elas recebem. Se nesses casos, como contribuinte individual, elas prestarem serviço para pessoas jurídicas, a obrigatoriedade de recolher o INSS é da pessoa jurídica. Existem também os trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos são aqueles que são normalmente ligados a cooperativas. A própria cooperativa e sindicato indica algumas pessoas para fazer alguns serviços em propriedades rurais de forma avulsa. Nesse caso, quem é responsável pelo recolhimento é a própria cooperativa ou sindicato. Os segurados especiais, que é a grande maioria dos tipos de trabalhadores rurais, são uma categoria especial. São produtores rurais, alguns garimpeiros, extrativistas, indígenas e membro de economia familiar.
Os segurados especiais, no momento do pedido de aposentadoria, devem comprovar que ainda exercem atividade rural. Eles devem estar exercendo atividade quando forem fazer o pedido. Nessa modalidade, eles precisam cumprir 2 requisitos: a idade, o tempo de atividade como trabalhador rural. Para os homens, são 60 anos e 15 anos de atividade rural. Para as mulheres, 55 anos e também 15 anos de atividade rural. Nesse caso, é muito importante que, quando você for fazer o seu pedido, você junte toda a documentação. Porque essa documentação que vai comprovar o seu trabalho rural. Se você não tiver esses comprovantes, você não vai conseguir a sua aposentadoria rural. Mas qual tipo de documento eu vou ter para poder comprovar que eu trabalhei mais de 15 anos na atividade rural? Nesse caso, você precisa de comprovantes do INCRA, certidão da propriedade, notas fiscais do que você vendia da sua produção, cópia da sua declaração que indique ali recebimentos de comercialização de produção rural, comprovante do pagamento de ITR, se aquela terra era sua, era da sua família, licença de ocupação dada pelo INCRA. Um documento essencial é a autodeclaração. Sempre tem que ser feito o preenchimento dessa autodeclaração e junção de todos esses documentos para que você possa dar entrada na sua aposentadoria. Para outros trabalhadores rurais, a comprovação é um pouco mais fácil porque existe o recolhimento. Já o segurado especial rural, ele é diferente porque ele precisa comprovar de fato a atividade rural de todo esse tempo. É muito importante que você procure um advogado porque existem diversas formas de documentação que podem constar e comprovar que você exercia o seu trabalho na área rural e merece aposentadoria rural. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. É muito importante que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho que você vai ser notificado. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário. Conhece alguém que pode ser beneficiado ou com tempo de contribuição para ajudar na aposentadoria ou com todo o período de trabalho rural para se aposentar como rural? Não deixe de compartilhar esse vídeo para que a pessoa possa garantir os seus direitos. Se você tomou alguma dessas atitudes, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo.